Então, pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática aqui da Escola Centro Educacional Construído. Pessoal, essa aula aqui é dedicada aos alunos do sexto ano, tá? Lembrando, turno manhã e turno tarde, tá? Então, estamos aí, se Deus nos permitir, né? Na reta final já dessa pandemia, né? Provavelmente aí logo logo a gente já vai estar em sala de aula, né? Lógico, com todos os cuidados, né? Toda a devida proteção. Mas se Deus quiser, a gente está retornando aí logo logo para nossas aulas. Até lá, pessoal, continuamos aqui, né? Nossa aula aqui remota, à distância, tá? Na aula passada nós vimos alguns exemplos, algumas questões, né? Já estamos trabalhando há algum tempo já com números decimais. E na aula de hoje será a última aula, né? Envolvendo as operações. Nós já estudamos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Professor, então finalizamos. Não, pessoal, lembrando que não existe apenas 4 operações, tá? Não é apenas a adição, subtração, multiplicação e divisão. Existe mais 2 operações, que no caso é a potenciação, né, que tem a potência, e a radiciação. Existem mais 2 operações. Então, na verdade, são 6 operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje vai ser basicamente potenciação de números decimais e radiciação de números decimais, tá? Basicamente, essas duas operações que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, iniciando, pessoal, com a operação de potenciação, tá? Potenciação de números decimais, tá? Só para a gente relembrar rapidinho como é que é a potenciação, né? Nós temos, por exemplo, 2 elevado a 3, né? Ou 2 ao cubo. Esse 2 nós chamamos ele de base, tá? De base. E esse 3 aqui nós chamamos de expoente, tá? Como é que eu resolvo uma potenciação? Eu pego a base, 2, e multiplico por ela mesma, tá? Então seria 2 vezes 2. Professor, apenas 2 vezes? Não. O número de vezes que apresenta aqui no expoente, que aparece no expoente. Então, se o expoente aqui é 3, então eu vou pegar 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Então, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, vai resultar no valor 8. Então é assim que nós resolvemos potenciação. Isso aqui para números naturais, tá? Isso aqui já é para vocês saberem. Só estou revisando. Só que eu estou trabalhando agora com números decimais, tá? Lembrando o que são números decimais? São números que apresentam vírgula. Por exemplo, 2 inteiros e 5 décimos, tá? Seria mais ou menos assim. Então, professor, como é que eu resolvo com números decimais? Será que é a mesma coisa? Será que se faz da mesma forma, né? Então nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá, né? As potências nos quais a base é o número decimal, o expoente é o número natural, tá? Utilizamos utilizamos a mesma regra de potenciação, tá? Então, para números decimais, pessoal, ou seja, são números que possuem vírgula, nós vamos realizar da mesma forma que nós utilizamos para números naturais, tá? Não muda absolutamente nada, tá? Não muda nada. Então você vai realizar da mesma forma. Que forma, pessoal? Que forma, professor? Multiplicamos a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Aí, pessoal, é o seguinte. Para você dominar a operação de potenciação, a operação de multiplicação tem que estar afiada. Tá? Você tem que saber bem direitinho como é que funciona a operação de multiplicação. Se você está com alguma dúvida na operação de multiplicação, eu aconselho você rever as aulas anteriores, tá? Que eu já foi explicado isso daqui já de forma bem clara, tá? Fizemos já exemplos envolvendo isso daqui e tudo mais. Então, se você está sentindo alguma dificuldade em multiplicação, revisa as aulas anteriores. Então, para você entender potenciação, você tem que saber multiplicar, tá? Isso aqui é fundamental, isso é básico, ok? Então, você vai realizar da mesma forma. Para números decimais, você vai realizar da mesma forma que você realiza para números inteiros, tá? Para números exatos. Então vai ser exatamente igual. Vamos lá, vamos fazer aqui algum exemplo para a gente ver se a gente consegue entender, tá? Aqui eu tenho a potência, ó, 3,2 ou 3 inteiros e 2 décimos elevado a 2 ou ao quadrado, tá?
Se está ao quadrado, significa o quê? Que eu vou multiplicar 3,2 por 3,2 duas vezes. Então, eu vou pegar 3,2 e vou multiplicar por 3,2, né? Duas vezes. E você realiza essa operação aqui normalmente, tá? Como é que multiplica? Aí você tem que lembrar, como eu falei, tem que multiplicar as aulas lá atrás, tá? Você vai multiplicar como se não tivesse vírgula, né? Como se tivesse nada. Seria 32 vezes 32, normalmente. Então seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somando isso daqui vai dar 4. 6 com 6, 10. 9 com 1, 10. Como aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal, que no final você vai andar duas casas decimais. Então você vai andar uma, duas. A vírgula para bem aqui. Ou seja, pessoal, desculpa aqui dá 12, né? 6 vezes 6 mais 6, 12. Vai 1, fica 2. Tá? Foi mal, desculpa aí, pessoal. Teve um erro grotesco aqui, que é 2, né? 2. Então ficaria 10 inteiros e 24 centésimos, tá? Então, 6 mais 6, 12. Vai 1, fica 2. Eu botei o 0 sem querer. Já estava pensando no 10 já. Vai 1, fica 2, 12. Então, pessoal, o resultado dessa multiplicação seria 10 inteiros e 24 centésimos, tá? É o que corresponde aqui ao nosso resultado. Então, para a gente realizar potenciação para números decimais, tá? Potenciação de números decimais, basicamente vai funcionar da mesma forma, tá? Você multiplica os números decimais da mesma forma, né? O processo de resolver é o mesmo que para números inteiros. A diferença é que você tem números decimais e você vai usar as propriedades, vai usar as regras de multiplicação de números decimais. No caso aqui, 0,7 ao cubo seria 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Então, primeiro você multiplica esses dois, depois multiplica o resultado, né, que você vai obter aqui, você multiplica novamente por 0,7. Então, a forma de resolver é basicamente a mesma, tá? Potenciação. A próxima operação que nós temos, pessoal, é a radiciação, tá? Radiciação para números decimais. Para ser mais claro, tá? Como vocês estão apenas no sexto ano, nós vamos estudar apenas a raiz quadrada, tá? Lembrando que a raiz quadrada nada mais é do que um dos vários tipos de radiciação. A radiciação não se resume apenas em raiz quadrada, né? Ela funciona como vários, a radiciação são vários gêneros, né? São vários tipos de radiciação. A raiz quadrada é apenas um delas, tá? Ou seja, a raiz quadrada, pessoal, é quando o índice é 2, tá? Lembrando. Professor, mas aqui não tem índice. Eita, cara, então você tem que voltar lá para trás, tá? Quando nós estudamos radiciação. Quando não aparece nenhum índice aqui, pessoal, é porque o índice é 2, tá? Então, em todos os casos aqui, você tem um índice 2 que define uma raiz quadrada, tá? Então, radiciação, ou melhor, raiz quadrada de números decimais, tá? Primeiro passo para você resolver. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é transformar o número decimal em uma fração decimal. É a primeira coisa. Professor, o que é uma fração decimal? Uma fração decimal, pessoal, é uma fração cujo denominador é potência de base 10, ou seja, é 1 e zeros. Isso nós já estudamos também. Por exemplo, você tem o número 0,51, por exemplo, 51 centésimos. Como é que eu transformo esse número em uma fração centesimal, uma fração decimal? Você escreve o número 51, ou seja, você vai reescrever esse mesmo número, só que sem o zero e sem a vírgula, só o 51. Sobre, sempre coloca o número 1. E você vai contar quantas casas tem depois da vírgula. No caso aqui eu tenho duas casas, então você vai preencher 2 zeros, tá? Então é só isso. Por exemplo, você tem aqui o número 2,1, tá? 2 inteiros e 1 décimo. Então você vai escrever 21, tá? Normalmente, sobre, você vai colocar o número 1 e você vai ver. Como aqui só tem apenas um número depois da vírgula, você vai acrescentar só um zero. Tá? Então você escreve o número normalmente, sem vírgula nem nada, coloca o número 1 e a quantidade de casas decimais que você tem após a vírgula, você acrescenta de zeros. Tá? Então, sabendo disso, vamos para a nossa solução. Né? Você tem aqui 36 centésimos, ou melhor, raiz quadrada de 36 centésimos. Então, o primeiro passo que você vai escrever é transformar em uma fração decimal. Então, esse 0,36 vai virar apenas 36, né? Lembrando, você tira o zero, tira a vírgula, escreve só o número aqui em cima, 36. Sobre, aí você coloca o número 1
e você vai ver a quantidade de casas decimais que você tem aqui após a vírgula. Como você tem duas casas decimais, você vai acrescentar 2 zeros. Então vai ficar raiz quadrada de 36 sobre 100. Fez isso, pessoal, aí você vai tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada de quem? Do 36 e do 100. Lembrando para vocês, tá? Como é que eu tiro a raiz quadrada? Para você tirar a raiz quadrada, pessoal, você vai ter que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar esse, 36. Por exemplo, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 36? É o 6, né? Professor, por que é o 6? Porque 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Então, a raiz quadrada de 36 sobre 100 vai ser 6 décimos. Tá? 6 décimos. Aí, chegou nessa parte aqui, você pode deixar assim se quiser, não tem problema. Mas aí você pode voltar para a forma decimal. Como é que volta para a forma decimal? É só você fazer o contrário, galera. Você conta aqui, ó, a quantidade de zeros que tem e você anda para a esquerda. Então, se aqui só tem um zero, você vai andar uma casa para a esquerda. Então, vai dar 0,6. Andando apenas uma casa, para bem aqui, 0,6. Exemplo número 2, mesma situação. Primeiro passo, escreve na forma decimal. Então, você vai escrever 2025, ou seja, 2025, está aqui, tá? Sobre, coloca o número 1 e a quantidade de zeros. Né? A quantidade de zeros, que significa a quantidade de casas após a vírgula. Como aqui só tem dois números após a vírgula, você acrescenta 2 zeros, tá? Então ficaria 100. Agora você tira a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225, pessoal, vai ser 45. E a raiz quadrada de 100 vai ser 10, tá? Vai ser, opa, aqui tem um erro, tá? Tem um zero a mais. Seria 10 aqui. Chegou aqui, você transforma na forma decimal. Como é que transforma? Tem apenas um zero, você anda só uma casa. Como você andou só uma casa, parou bem aqui no meio. Então seria 4,5 ou 4 inteiros e 5 décimos. Exemplo número 3, para finalizar, você vai escrever 144 sobre, coloca o número 1 e observa quantos números tem após a vírgula. Como são 4 números, você vai colocar 4 zeros, tá? Tira a raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo, tá? Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 10.000, 100, tá? Agora você vai voltar quantas casas? Duas casas. Então você vai andar uma casa para cá, com mais uma casa, 0,12. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Bem simples. Potenciação de números decimais, você resolve normalmente, como se não tivesse vírgula, tá? Só que no caso vai ser com vírgula, então você vai realizar uma multiplicação de número decimal. Se você sabe multiplicar, você também vai saber dividir, tá? Não vai mudar absolutamente nada, beleza? Já na radiciação, primeiro passo, transforma para número decimal. Transformou para número decimal, aí você realiza a radiciação, tá? A propriedade da radiciação vai ser, o processo de solução da radiciação vai ser o mesmo processo de para número natural, tá? Você faz a mesma coisa. Tenta obter um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar o número que você está buscando, tá? Obtido aqui. Então seria 2025, 36, assim vai. Beleza? Então, pessoal, para a aula de hoje seria isso, tá? Potenciação e radiciação de números decimais. Beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, estou sentindo falta das dúvidas lá no Class, tá? Conversa lá, manda as suas dúvidas, tá? É impossível você estar entendendo tudo, não tem como. Então, você tem que mandar as dúvidas de vocês, beleza? Então, para a aula de hoje é isso, tá? Ok? Falou, valeu.